Bem-vindo à Escola de Teologia Viva. E hoje nós vamos falar sobre o livro de Apocalipse. Quando muitas pessoas ouvem a palavra Apocalipse, imediatamente elas pensam em catástrofes, em juízo, medo, o fim do mundo. Mas na realidade esse não é o propósito desse último livro da Bíblia. O Apocalipse não foi escrito para assustar os cristãos, mas para nos encorajar, e com isso a gente vê que a mensagem central do Apocalipse é simples e poderosa. Jesus Cristo reina, venceu e consumará todas as coisas. O livro foi escrito pelo apóstolo João, quando ele estava exilado na ilha de Patmos, por causa da sua fidelidade a Cristo. João escreveu para as 7 igrejas da Ásia, que eram comunidades que enfrentavam perseguição, pressão da cultura ao seu redor e também muitos conflitos internos. Por isso o objetivo do Apocalipse nunca foi satisfazer a curiosidade das pessoas sobre o futuro, mas fortalecer a perseverança da igreja em meio às dificuldades. Inclusive o próprio nome do livro já nos mostra isso. A palavra Apocalipse, ela vem do grego apokalipsis, que significa revelação, ou literalmente tirar o véu. Deus não está escondendo alguma coisa de nós, pelo contrário, Ele está revelando. O desejo de Deus é sempre trazer as coisas à claridade, para que eu e você possamos enxergar e viver uma coisa que a Bíblia sempre nos incentiva, que é viver o que Deus nos mostra, nos revela. E o que Apocalipse revela? Número 1, o Apocalipse revela quem Jesus é hoje, o Cristo glorificado. Número 2, o livro revela que aquilo que está acontecendo espiritualmente por trás da história humana. E número 3, Apocalipse revela para onde toda a história está caminhando. Não é um livro escondido, é um livro revelado. Uma outra coisa que nós precisamos entender é a estrutura desse livro, porque isso também nos ajuda a compreender essa mensagem. Nos capítulos 1 a 3, nós encontramos o Cristo glorificado andando no meio da sua igreja e enviando cartas às 7 igrejas, algumas para repreensão, outras com palavras de ânimo, outras com palavras de perseverança, mas em todos os casos é uma palavra para que eles vivam. Aliás, eu tenho uma série só sobre as 7 igrejas chamada Ao que Vencer, que você pode acessar aqui no meu blog, tá bom? Lá nos capítulos 4 e 5, a gente é levado à sala do trono de Deus, onde nós vemos o Cordeiro que foi morto, mas que agora está reinando de maneira soberana e em poder. Aí, dos capítulos 6 ao 18, nós acompanhamos o grande conflito entre o reino de Deus e o sistema do mundo. E quando a gente chega nos capítulos 19 e 20, nós vemos a vitória definitiva do Cristo sobre o mal. E aí, meu amigo, nos capítulos 21 e 22, a gente contempla a nova criação e a nova Jerusalém. É Deus habitando para sempre com o seu povo. Então perceba que o personagem principal do livro nunca é a besta, o anticristo, os selos, as trombetas. O personagem principal é Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o rei dos reis, o justo juiz, o noivo que vem buscar a sua noiva. E é nisso que eu quero que você foque a sua atenção, porque quando nós lemos o Apocalipse com esse foco, nós deixamos de olhar para o caos e nós passamos a olhar para Cristo como deve ser. Aliás, o título dessa série é A História de Deus e do seu povo, porque o foco central da nossa vida é Deus. E com Ele em foco, toda a nossa vida ganha uma nova perspectiva. Outro aspecto fundamental é entender que Apocalipse utiliza uma linguagem profundamente simbólica. Isso não significa que a sua mensagem seja confusa. Pelo contrário, os símbolos comunicam verdades espirituais profundas que muitas vezes uma linguagem puramente literal não conseguiria transmitir. Então esses símbolos, eles cumprem funções muito importantes. Primeiro, eles comunicam verdades eternas, que atravessam culturas e gerações. Segundo, elas protegem a mensagem em um contexto de perseguição, permitindo que os cristãos compreendessem o ensino, sem expor diretamente sua fé àqueles que estavam perseguindo eles. Terceiro, eles despertam discernimento espiritual. Porque o Apocalipse não é lido apenas com a razão, mas também com um coração submisso à palavra de Deus. E por último, os símbolos revelam a realidade invisível por trás dos acontecimentos visíveis. Ou seja, o livro de Apocalipse nos mostra os bastidores espirituais da história. Mas como é que eu posso interpretar corretamente esses símbolos? O primeiro princípio é que a própria Bíblia interpreta a Bíblia. A maior parte das imagens do Apocalipse já apareceram em livros como Daniel, como Ezequiel, Isaías, Zacarias. Então nenhum dos símbolos pode contradizer o restante das Escrituras. Elas não podem dizer uma coisa em Daniel, por exemplo, e outra totalmente discrepante em Apocalipse, não dá. Elas precisam comunicar a mesma mensagem, você compreende?
O segundo princípio é que os símbolos apontam para verdades espirituais e não para alimentar a curiosidade sobre as datas, sobre os cronogramas do fim dos tempos. O propósito do Apocalipse não é formar especialistas em profecia, mas discípulos fiéis em tempos difíceis. A gente precisa ficar com isso em mente. Por toda a história de Deus com o seu povo, Ele quer formar pessoas fiéis até o fim. E o terceiro princípio é que Cristo deve permanecer no centro de toda a interpretação. Se uma explicação afasta os nossos olhos de Jesus, provavelmente ela perdeu o verdadeiro sentido do livro. Como é que eu vejo isso? Basta a gente observar alguns dos principais símbolos, por exemplo. O cordeiro, que nos ensina que a verdadeira vitória vem por meio de entrega, do sacrifício, da obediência, que a nossa força não está em nós mesmos, mas na obra consumada de Cristo. O trono de Deus, que nos lembra que mesmo quando tudo parece fora de controle, Deus continua governando, e isso nos permite descansar em meio às crises e não viver dominados pelo medo. O sangue do Cordeiro aponta para a nossa redenção. A nossa identidade não está nos nossos erros, mas naquilo que Cristo realizou na cruz do Calvário no nosso lugar. E é por isso que nós podemos viver livres da culpa e da acusação, da condenação, em liberdade, na liberdade do Espírito. O dragão representa Satanás e todo o sistema maligno. O mal é real, mas não é soberano. A palavra de Deus nos mostra que o inimigo já foi derrotado e o seu tempo é limitado. A Babilônia vai simbolizar o sistema desse mundo que vive sem Deus. Ela nos lembra que nem tudo que prospera recebe a aprovação do Senhor. E como igreja nós somos chamados a viver de forma contracultural, sem negociar os nossos valores em troca de conforto ou em troca de sucesso. No fundo, o maior objetivo da linguagem simbólica é nos ensinar a enxergar a vida espiritualmente. Esse tipo de linguagem tão marcante em Apocalipse nos convida a olhar além das circunstâncias, a discernir o que está por trás das pressões desse mundo e permanecer fiéis quando tudo ao nosso redor nos convida a ceder. Talvez a pergunta mais importante do Apocalipse não seja quando é que vai ser o fim do mundo, mas sim quem permanece fiel até o fim. É justamente por isso que esse livro produz perseverança, santidade, esperança e fidelidade. Todos os dias, ele nos lembra de uma verdade extraordinária. O Cordeiro já venceu. Viva hoje a luz dessa vitória. Ao longo do livro, a gente aprende que o mal tem prazo para terminar. O sofrimento do povo de Deus não é inútil. O sistema desse mundo não permanece para sempre. A fidelidade será recompensada. E acima de tudo, o Cordeiro vencerá plenamente. E é isso que a gente vê em Apocalipse 12:11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Ou seja, o final da história é glorioso. Vai haver novos céus e nova terra. Não existirá mais morte, nem luto, nem dor, nem lágrimas. E Deus habitará para sempre com o seu povo. E no final das contas, a história da humanidade vai terminar da mesma maneira que começou, com Deus no centro de todas as coisas. Em resumo, essa é a grande mensagem do Apocalipse. Independentemente do caos que a gente vê ao nosso redor, Jesus continua reinando. Ele vai conduzir toda a história ao cumprimento daquele perfeito plano de Deus. E no final o reino vencerá para sempre. Aleluia! Glória a Deus por isso. Você não se alegra com isso aí não? Olha, nos próximos 2 vídeos nós vamos fazer um fechamento, dessa série. E a pergunta é: como aprender tudo isso impacta a minha vida como indivíduo, como coletivo, como igreja de Jesus? Como é que isso impacta tudo aquilo que eu estou vendo, tudo aquilo que eu estou fazendo? E é para esse fechamento que eu te espero nos próximos vídeos. Tchau, tchau.